amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la Carte. O tema de nosso vídeo hoje é o período pré-colonial brasileiro. Muito bem, amigos, como comentamos em nosso vídeo acerca da expansão europeia, ou as grandes navegações, no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral desembarcou em terras brasileiras. Como comentamos em nosso vídeo, é muito pouco provável que esse acontecimento seja fruto de um engano, fruto de um equívoco, como durante muito tempo se defendeu essa ideia. Lembremos que Portugal era dono das principais tecnologias, dos mapas mais confiáveis, era Portugal que tinha os pilotos mais habilidosos, os navios mais... Ou seja, Portugal tinha todo o equipamento e todo o amparo necessário para ter caído num simples erro como esse. Como se errar praticamente um oceano de distância fosse muito simples. Além disso, nós temos alguns indícios que colaboram com a ideia de que Portugal já sabia da existência das terras brasileiras aqui na América, mas devido a problemas, digamos, jurídicos, não poderiam revelar esse conhecimento. Um dos fatores que nós temos que é levado a acreditar nessa teoria é justamente o fato de que Portugal não aceita o estabelecimento da bula intercoeteira. Lembre-se da bula intercoeteira, também comentamos sobre ela no vídeo de expansão da navegação europeia. Porém, ele acaba acatando a divisão do Tratado de Tordesilhas. Se você analisar no mapa, você vai ver aí a diferença existente entre o Tratado de Tordesilhas e a bula intercoeteira. No Tratado de Tordesilhas, Portugal se apropria de um pequeno pedaço das terras americanas, mas garante uma propriedade, garante uma posse das terras americanas. Dessa forma, é muito pouco provável que Portugal tenha descoberto o Brasil por engano, mas sim, a descoberta do Brasil é fruto de um conhecimento prévio português, mas que Portugal não poderia revelar a ninguém. Outro detalhe importante, meus amigos, é que o termo descobrimento do Brasil leva também a uma ideia um tanto quanto equivocada. A ideia de que aqui, antes da chegada dos portugueses, ou mesmo antes da chegada dos espanhóis na América como um todo, não havia ninguém vivendo na América. A América fosse um grande vazio demográfico onde não existia nada. Muito ao contrário, aqui já existiam grandes, poderosas civilizações, já existia uma quantidade gigantesca de povos. A América já era extremamente povoada, desde o seu norte até o sul. Incontáveis tribos já viviam aqui. Dessa forma, ao tratar, descobrimento, a façanha portuguesa acaba levando ao entendimento, a uma interpretação errônea de que aqui na América nada existia e tudo passa a existir após o europeu. Mais uma vez, lembramos que, como a história, em maior parte dos seus estudos, ela é feita de uma maneira eurocêntrica, lembre-se como comentamos a respeito sobre isso no nosso vídeo de África, veja só, a história, durante muito tempo, foi escrita apenas da visão europeia sobre o mundo, como se os europeus fossem o centro de tudo e levassem essas suas grandes vantagens para o restante do mundo. Por isso que tem essa maneira de se tratar aqui de descobrimento, porque a América só passou a existir a partir do momento que os europeus a descobriram. Antes não era nada, e como nós sabemos muito bem, não é bem assim. Já havia uma quantidade muito grande de tribos, uma quantidade muito grande de pessoas e civilizações incrivelmente desenvolvidas, vivendo aqui na América muito antes da chegada do europeu. Como comentamos antes, este vídeo se trata justamente do período chamado pré-colonial, ou seja, o que aconteceu aqui nas terras brasileiras antes da colonização. Mas o que de fato seria colonização? Colonização é quando, por exemplo, Portugal se apropria das terras americanas e explora essas terras americanas, as terras do continente americano. Eles vão realizar explorações, realizar atividades, desenvolvimentos econômicos, desenvolvimentos para que Portugal possa definitivamente usufruir dessas terras.
colonização seria justamente transformar as terras aqui do Brasil, as terras das Américas, da maneira que ela era natural, para uma maneira a que Portugal, ou a que os espanhóis, ou os ingleses, ou os franceses, ou seja, ao que os europeus pudessem explorar essas terras. Dessa forma, colonização é se apossar, e transformar essa terra para que ela possa gerar lucros para a metrópole. Lembre-se, estamos falando agora de um período em que Portugal é chamado metrópole e Brasil é chamado colônia. A dicotomia existente entre metrópole e colônia é sempre do fato de que a colônia sempre irá complementar, a colônia sempre irá completar as atividades econômicas metropolitanas. Então, tudo que a metrópole, tudo que a colônia produz será feito para gerar lucros, para acumular lucros na metrópole. Ou seja, tudo que o Brasil produz é feito para que seja acumulados e gerem lucros para Portugal. Essa é a maneira que nós temos de entender o processo de colonização. Quando nós temos as metrópoles europeias, Portugal, Inglaterra, França, Espanha, e elas vêm para o continente americano colonizar, ou seja, explorá-los, adaptando-os às suas necessidades exploratórias, nós temos que essas terras coloniais vão apenas gerar lucros para esta metrópole. O que garante isso é justamente o pacto colonial, que iremos aprofundar ainda nesse mesmo vídeo. No entanto, olha só que interessante, meus amigos, Portugal, que descobriu o Brasil em 1500, não se interessou em já começar a exploração colonizadora do território brasileiro. Na realidade, Portugal tinha muito pouco interesse em explorar as terras brasileiras assim que elas foram descobertas. Por que havia um pouco interesse? Porque até então os lucros gerados com o comércio com as Índias eram muito maiores. Os lucros gerados para Portugal ao realizar o comércio com as Índias, mesmo que Portugal tivesse que dar a volta no continente africano e também explorando o continente africano, mesmo Portugal dando a volta ao continente africano, o comércio que ele tinha com os produtos, com as especiarias que Portugal trazia das Índias para a Europa era muito mais vantajoso, muito maior do que estabelecer uma atividade colonizadora aqui no Brasil. Outro detalhe é que, logo quando chegou aqui no Brasil, os portugueses não encontraram grandiosas e vultosas minas de ouro. Diferente do que aconteceu com a colônia espanhola, que logo que os espanhóis chegaram lá no território da América Central, já encontraram grandes quantidades de minas de ouro. Aqui, nos territórios brasileiros, não havia essa quantidade exorbitante de minas de ouro. Então, não havia uma possibilidade de lucros rápidos e fáceis aqui na região do território brasileiro. Por isso que Portugal não se interessa, coloca em segundo plano a atividade colonizadora aqui na região do Brasil português. No entanto, o fato de Portugal não se interessar em colocar um empreendimento colonizador aqui nas terras brasileiras logo no início, não significa que Portugal deixou essas terras completamente abandonadas. Muito pelo contrário. Portugal estabelecia periodicamente visitas. A marinha portuguesa vinha até os territórios brasileiros periodicamente, realizar visitas chamadas expedições guarda-costas. Essas expedições guarda-costas tinham alguns objetivos específicos. Essas expedições elas tinham de garantir a propriedade do território. Afinal de contas, as terras americanas eram cobiçadas por outros países, além de Portugal e Espanha. Lembre-se, o Tratado de Tordesilhas estabelece que Portugal e Espanha são os únicos países autorizados a explorar as Américas. No entanto, a França queria explorar, a Holanda queria explorar, a Inglaterra queria explorar. Então esses outros países periodicamente vinham para as Américas e invadiam territórios e tentavam se estabelecer. Por isso, era necessário que Portugal, para manter as posses de suas terras, enviassem as expedições guarda-costas fortemente armadas para expulsar franceses, para expulsar holandeses, para expulsar os invasores que estavam aqui no território do continente americano. Além de estabelecer essa questão da segurança da propriedade de terras, as expedições guarda-costas também vinham para as terras brasileiras para estabelecerem as feitorias para a realização do escambo.
Meus amigos, o Brasil não oferecia ouro, mas ofereciam outras formas de produtos. Ofereciam produtos naturais, principalmente o produto mais cobiçado pelo português naquele momento era o escambo de pau-brasil. O escambo de pau-brasil, né, ou seja, a troca de pau-brasil feita aqui no território da América pelos portugueses, era um objetivo de grandes lucros para esse português. As expedições guarda-costas, elas vinham para cá e quando trocavam o pau-brasil com os nativos, os indígenas, era nesse momento que provinham os lucros para Portugal. Nessa questão da expedição do pau-brasil, nós temos aqui que essa madeira, né, que era praticamente coletada, como vocês podem observar no mapa aí, no litoral brasileiro, quase todo o litoral brasileiro da época era produtor de pau-brasil, né, que era uma árvore nativa, era procurada justamente para poder oferecer tintura para tecidos, para a fabricação de móveis de luxo, e essa atividade era realizada de maneira predatória pelos indígenas. O português não ia para a mata cortar as árvores de pau-brasil. Quem realizava isso eram os nativos, quem realizava isso eram os indígenas. Os portugueses trocavam, né? Como a gente sabe, trocava lá pau-brasil por panela, por bebida, trocava ali por espelhos, mas trocavam também por machados, até porque quando o português trocou e apresentou o machado de aço para o nativo brasileiro, a produtividade de pau-brasil aumentou muito, porque anteriormente aos portugueses entregarem aos indígenas, por meio do escambo, o machado de aço, o pau-brasil era derrubado por meio de machadinha de pedra. Pedra mesmo, tipo pedra da pré-história, certo? Machadinhas de pedra lascada, pedra polida no caso, né? Mas assim, então demorava-se muito tempo para derrubar uma árvore de pau-brasil. Agora que os portugueses apresentaram aos nativos o machado, né, era rapidamente obtida essa madeira. Então, essa troca era feita, esse escambo era feito. Então, as expedições guarda-costas, elas vinham, estabeleciam as feitorias, que eram esses entrepostos de troca, né? Os portugueses ficavam aqui nessas feitorias. Essas feitorias eram no litoral, né? Eles ficavam nessas feitorias aqui um pouquinho e alguns dias, carregavam os navios de pau-brasil e voltavam, faziam a guarda, expulsavam os invasores e tal, e voltavam para Portugal. Uma coisa interessante a respeito desse escambo realizado pelos indígenas com os portugueses. Os portugueses, como eles vinham apenas para as feitorias, eles não adentravam muito a mata, eles não invadiam, teoricamente, não invadiam os territórios das tribos nativas. Dessa maneira, acaba se estabelecendo um relacionamento, entre aspas, harmonioso entre o nativo indígena brasileiro e o português. O português não está nesse momento tomando o território do nativo, o português não está nesse momento tomando os nativos como escravos, ele está apenas chegando e trocando mercadorias. Dessa forma, nós temos um relacionamento relativamente harmônico entre o nativo e o português durante o período pré-colonial. Desta forma, nós temos ali que estabelecem-se praticamente 30 anos de existência dessas expedições guarda-costas, dessa relação de escambo entre Portugal e os nativos, e principalmente uma relação de escambo de pau-brasil. Nós temos então que demora-se 30 anos para que mude a postura do rei de Portugal, para que a coroa portuguesa mude a postura e que decida definitivamente estabelecer um projeto colonizador aqui nas terras brasileiras. A mudança de postura do governo português se dá justamente ali por volta de 1520, 1525. Por que motivo essa postura vai mudar? Os lucros provenientes do comércio com as especiarias das Índias estão em decadência. Uma forte concorrência, cada vez mais, né, o estabelecimento de concorrentes no comércio com as especiarias faz com que os lucros provenientes desse ramo comecem a decair. A partir de 1525, então, Portugal começa a buscar novas alternativas de continuar lucrando. Dessa forma, então, estabelece uma nova postura na coroa portuguesa. E essa postura é buscar o desenvolvimento, a exploração, a colonização das terras que nós temos aqui no Brasil. Dessa forma, então, começa-se a se planejar, são enviados cada vez para cá, para o Brasil, enviados cada vez mais expedições para se aproximar, para estudar melhor a região
do Brasil, do litoral brasileiro, para que definitivamente tome-se uma decisão de que maneira será feita essa colonização. Dessa forma, então, a postura portuguesa se transforma. Uma postura que era, digamos assim, vamos só manter aquelas terras lá, vamos de vez em quando lá lucrar um pouquinho com o pau-brasil e manter as terras em nosso nome, mas não vamos gastar dinheiro com essa colonização. Isso muda. Dessa maneira, então, buscando duas coisas. Primeiro, desenvolver as terras coloniais aqui, obtendo lucros com as terras da colônia. E segundo, a possibilidade de encontrar metais preciosos. Não é pelo fato de que não foram encontrados ainda metais preciosos na colônia que o governo português desistiu de buscar. Qual a melhor forma de encontrar esses metais preciosos? Estabelecendo uma colonização, estabelecendo uma colônia aqui definitiva nas terras brasileiras, para que a partir dessas terras, a partir desses colonos, possam se fazer expedições internas, entrando cada vez mais dentro do território, para que assim possa se encontrar então o tão desejado metal precioso. Dessa forma então, começa a se organizar expedições. No entanto, a mais importante, a mais famosa expedição, ou seja, a primeira expedição colonizadora que vai se dar aqui para o território brasileiro, vai ser feita em 1530, sob o comando de Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, então em 1530, começa a primeira expedição. Ele é o líder, né, dos indivíduos que virão aqui estabelecer a primeira colonização. Ele tinha alguns objetivos, algumas ordens específicas. Primeiro, haveria necessidade de desenvolver o litoral, promover ali o povoamento do litoral, estabelecendo o desenvolvimento econômico dessas terras. Esse desenvolvimento econômico dessas terras vai ser justamente pela opção em estabelecer aqui uma plantação. Bom, já que não havia ouro para minerar, pelo menos por enquanto, nós vamos estabelecer então plantações. Vamos começar o processo de desmatar as florestas, vamos começar o processo de preparar a terra para o plantio, e dessa forma vamos fazer uma plantação de algum produto que possa ser altamente lucrativo. O produto que foi escolhido naquele momento, por ser justamente um produto altamente lucrativo e gerava lucros de uma forma exorbitante, é a plantação de cana-de-açúcar. Aqui no Brasil, então, começamos o desenvolvimento das terras litorâneas, criando lavouras, criando plantações de cana-de-açúcar. Um detalhe interessante: para estabelecer essas plantações de cana-de-açúcar, vai ser utilizado um sistema, que é um sistema utilizado por vários indivíduos naquele momento, que é o sistema de plantation. O sistema de plantation, meu amigo, é um sistema produtor que vai ser utilizado aqui praticamente em toda a América, em todo o processo de colonização que existiu na América. É um sistema produtor baseado nos seguintes elementos. Primeiro, nós temos ali que um plantation é formado por uma monocultura. O plantation estabelece apenas a plantação de um único produto. É um sistema produtor onde a produção é para ser uma exportação, é uma produção para exportação. É um sistema produtor obtido por latifúndio e é um sistema produtor obtido por mão de obra escrava. Esses 4 elementos são os 4 elementos característicos do sistema do plantation. E esse sistema será implantado aqui no Brasil. Detalhe, qual é o produto que será feito aqui no Brasil? Plantação, a monocultura, a plantação de cana-de-açúcar. Segundo, nós temos ali os latifúndios. Latifúndios que serão grandes proporções, grandes pedaços de terra, que nós ainda iremos aprofundar esses detalhes ainda no processo do desenvolvimento da colonização. Mas são grandes fazendas, enormes fazendas, os latifúndios. Além disso aí, nós temos ali que é uma produção obtida para exportação. Planta-se uma quantidade gigantesca de cana-de-açúcar aqui no Brasil, transforma essa cana-de-açúcar em açúcar e transporta, vende, exporta o açúcar para a Europa. E aí o detalhe interessante: mão de obra escrava. Naquele momento, no período pré-colonial, começa-se um processo de escravização do nativo, a escravização do indígena. E aí, neste momento, onde nós temos a virada do período pré-colonial para o período colonial, lembre-se, no período pré-colonial, o relacionamento entre o indígena e o português é relativamente harmônico. O português não queria escravizar o indígena. Agora, no período
colonial, que começaremos a falar daqui para frente, no período colonial, a relação não é mais harmônica, a relação é de violência. O português tentando escravizar o nativo indígena fugindo ou lutando, combatendo o português para não ser escravizado. Desses detalhes se estabelecem, então, o processo de colonização. É a primeira expedição que vai começar a implementar esses elementos. É Martim Afonso de Souza que irá começar a implementar esses elementos. Dessa forma, então, se estabelece no Brasil um sistema colonizador, um processo colonizador que seguirá as seguintes características. Ela será uma colonização onde a colônia é uma colônia de exploração, baseada em uma produção por meio de uma monocultura, baseado em uma agroexportação, o latifúndio, o escravismo e o pacto colonial. Como comentei com vocês antes, nós íamos estabelecer e íamos falar mais sobre o pacto colonial. O pacto colonial, meus amigos, ele é um sistema que garante que a colônia sempre seja colocada em segundo plano. A colônia, como eu falei lá no início do nosso vídeo, a colônia ela existe única e exclusivamente para complementar a economia, para complementar as atividades econômicas de sua metrópole. No caso, tudo que era realizado em termos econômicos aqui no Brasil, em termos produtivos aqui no Brasil, existiam e eram realizados apenas para aumentar e produzir mais lucros para a metrópole. O sistema do pacto colonial, ele pode ser resumido de uma forma muito simples, né? Que é a seguinte questão. Disse que na questão do pacto colonial, a colônia é obrigada somente a comprar produtos de sua metrópole e a colônia é obrigada somente a vender produtos para a sua metrópole. Mas observe esse esquema que vai aparecer agora na sua tela, que você vai entender um pouquinho melhor. Nós temos aqui quatro, né, nesse retângulo, né? Nós temos na parte superior, central, produtos manufaturados e escravizados. Esses produtos manufaturados e os escravizados pode ver a seta, vai para a colônia. Da colônia sai uma outra seta, repare, essa seta vai para a metrópole. A metrópole está ali, né, e no meio temos aqui, matérias-primas. Produtos tropicais, metais preciosos vão para a metrópole. Então perceba que há um monopólio de exclusividade, como está escrito no centro. O pacto colonial é um monopólio de exclusividade, onde produtos manufaturados e escravizados são exclusivamente vendidos para a colônia pela sua metrópole. E as matérias-primas, os produtos tropicais, os metais preciosos são vendidos exclusivamente para a sua metrópole por sua colônia. Dessa maneira, perceba, a colônia é obrigada a sempre vender para a metrópole, é obrigada a sempre comprar da metrópole. Uma coisa importante, como que isso se estabelece na economia, deixando que ela fique sempre em segundo plano? Ora, se a colônia é obrigada a vender os produtos para a metrópole, somente para a sua metrópole, a colônia acaba sempre vendendo pelo menor preço possível, não há outra alternativa. E se a colônia é obrigada a comprar seus produtos manufaturados sempre de sua metrópole, a colônia é obrigada a pagar sempre o maior preço possível. Dessa forma, a metrópole sempre ganha, sempre lucra. Ela lucra porque vende manufaturas por preços exorbitantes e ela lucra porque compra produtos tropicais por preços irrisórios. Dessa forma, a colônia sempre está perdendo e a metrópole sempre está ganhando. Muito bem, meus amigos, finalizamos aqui esse vídeo, um videozinho bem rápido, afinal de contas, em termos históricos, o período pré-colonial foi rápido. Mas olha só, pessoal, foi rápido, mas foi significativamente importante. É no período pré-colonial que já são demarcadas, já são delimitadas as estruturas pelas quais todo o processo colonizador será realizado. Nós temos ali que é no período pré-colonial que já se dá início do relacionamento de embate de portugueses e indígenas, já que ali no final desse período nós temos o início de uma escravização. É no final do período pré-colonial que nós temos o estabelecimento do sistema do plantation, onde essa estrutura produtiva, em certos aspectos, ainda persiste até os dias atuais. Nós temos então que essa postura, essa transformação da postura do governo português para com as suas terras portuguesas, irá justamente ali no início do período pré-colonial já delimitar e demarcar
todo o processo colonizador que o Brasil sofrerá ao longo dos anos. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se ele trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude a História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!